Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo então para o nosso segundo encontro sobre perguntas e respostas. Novamente, a gente fez uma seleção de algumas perguntas muito comuns no dia a dia, no cotidiano, com os nossos alunos, com as pessoas que nos cercam e nos acompanham aqui nas redes sociais. Então, em cima disso, a gente já tem cerca de mais de 70 perguntas para responder e a gente, na medida do possível, aqui vai respondendo com vocês ao longo da semana. Ontem fizemos a primeira live e hoje, então, estamos na segunda live de perguntas e respostas. Obviamente, se tudo der certo com esse vídeo, a gente vai disponibilizar no YouTube para todos vocês. Então, vamos esperar aqui a chamada da DSX, porque a gente vai fazer então uma transmissão simultânea aqui e no perfil da DSX lá com a Juliana. Vamos aguardar aqui a entrada dela então. Olá, Juliane, tudo bem? Olá, boa tarde. Tá conseguindo me ouvir bem? Sim. Ótimo, pode baixar mais tua câmera aí, vai ficar melhor. Show! Bom, vamos lá então. Dando continuidade então para o nosso bate-papo de perguntas e respostas. Então, queria que você então continuasse explicando para nós aí o que a gente está fazendo aqui e aonde paramos. Bom, a nossa ideia aqui então foi trazer essas perguntas que acontecem bastante, né? Que não são questionadas assim diariamente no nosso trabalho, né? A gente trabalha diretamente com o pessoal aí nas academias, centro de treinamento, em personal, e o pessoal sempre pergunta pra gente essas dúvidas. Então a gente resolvemos anotar todas elas para a gente ter esse bate-papo e trazer de forma objetiva e bem clara, então, essas questões. Ótimo. Ontem já iniciamos, então, paramos dali porque a gente já tinha estourado o tempo. Então, vamos dar sequência hoje. A primeira pergunta que a gente tem aqui é volume e intensidade de treino. Como utilizar? Bom, o volume e a intensidade de treino são as duas principais variáveis de um programa de treinamento. Pode-se colocar mais uma variável aí que é a frequência, ou seja, quantas vezes você realiza a atividade. Então eu poderia colocar aqui, se fosse um tripé, das variáveis mais importantes para se controlar num programa de treinamento, é volume, a intensidade e a frequência. Vamos lá, volume é a quantidade de tempo que você realiza a atividade. Quantidade, se fosse correr, quantidade de volume de quilômetros que você faria na semana, no mês, no ano, dependendo do ciclo. Se fosse na musculação, a quantidade de exercícios que você estaria fazendo lá. Então seria um volume mais curto, volume mais longo, então esse seria o volume. A forma de controlar isso é muito simples, através de anotações, através de um rascunho você pode fazer isso, ou o treinador faz com você isso de uma maneira muito simples. A gente, por exemplo, na DSX faz controle de volume através de um sistema, um aplicativo que a gente controla os alunos. A intensidade já é mais difícil, a intensidade o aluno tem que ter uma certa, digamos que uma certa experiência com a atividade. Na musculação a gente sabe que a intensidade, basta você então colocar a carga, diminuir ou então digamos que o tempo de intervalo, ou aumentando a carga um pouquinho, mas deixando com que ele sinta então aquela atividade muscular. Intensidade então é o quanto ele é intenso, o quanto você faz esforço naquela atividade, melhor dizendo assim, como diz Borg na escala de Borg. A escala de Borg, inclusive, é uma das melhores ferramentas para você avaliar o esforço através dessa escala, então, foi criada lá nos anos 60, 70, 80. Então, fica muito fácil a escala de esforço de Borg para você utilizar isso e mensurar, então, o quanto ele teve de esforço para colocar intensidade. Lembrando que a intensidade é muito importante você realizar um trabalho de intensidade para que você, então, possa sentir realmente que a sua musculatura, fisiologicamente falando, chegou a um estresse determinado e a partir dali, então, ela possa ser melhorada dia após dia. Posso fazer somente treino intenso, que é uma pergunta já antecipando aqui? Não, não somente treino intenso. É normal e natural você precisar de alguns períodos de menos intensidade. Então, vamos imaginar que se eu estou na musculação e eu fiz lá 3, 4 dias de intensidade, vale a pena colocar um dia de menos intensidade. Aí vai entrar aquela história que a gente falou de trabalhar a flexibilidade. Na corrida, posso trabalhar só intensidade? Não. Nos treinos intervalados, a gente tem muita intensidade.
mas vale colocar depois o treino de volume no final de semana, fazer um treino mais longo, com menos intensidade, ou seja, com pace mais leve, ou então até um regenerativo. Então, tanto na musculação quanto na corrida, até no treinamento funcional integrado, volume é importante, intensidade é importante. Como controlar? Escala de Borg e anotação. Perfeito. Próxima pergunta aqui, então, em relação ao câncer e à atividade física. Os benefícios, os cuidados que a gente deve ter. Claro que a questão do câncer a gente tem que cuidar também aonde, né, a localidade, porque Você já falou tem suas variações. Então, a exatamente. pergunta é os benefícios e os cuidados que a gente tem que ter em relação a isso e também nos cuidados ali na questão fisiológica, né? Exatamente. Você já respondeu já a grande parte aqui do que a gente estava falando aqui, né? Uma pessoa que sofre de câncer, então ela tem uma saúde mais debilitada, passando por um processo, muitas vezes, de recuperação, quimioterapia, radioterapia. Então, muitas vezes, essa pessoa não vai conseguir treinar daquela maneira como um indivíduo saudável treinaria. Então, muitas vezes, quem está sofrendo de alguma mazela, o treinamento físico vai ajudar muito mais na saúde mental do que na saúde física. Então, pensar dessa maneira mais global, né? Alguém que sofre de câncer, está em tratamento, nada como exercício físico para melhorar a saúde, a motivação, a determinação. Então ele pode ser utilizado sim, obviamente, como você falou, dependendo da região onde a pessoa teve câncer, obviamente que vai ter que trabalhar uma progressão de carga aí. Então acredito que a melhor maneira de você trabalhar com uma pessoa que, seja de qual doença for, até pessoas com AIDS, o professor Lazarotto mesmo estava lá no perfil do CREF falando sobre exercício e AIDS, ele é um dos grandes pesquisadores, um dos grandes entendedores desse assunto, trabalhou inclusive na África, e ele fala que sempre a progressão, entendendo como esse indivíduo se sente melhor fazendo esse exercício, para que aquilo ali se torne uma coisa prazerosa. Então tem que ser eficiente, prazeroso. Então, mesmo quem sofre de câncer, uma atividade progressiva, uma atividade, como você mesmo falou, sabendo, entendendo, conversando para ver aonde ele se sente bem e principalmente qual é a parte que foi afetada, né? Inclusive, a gente sabe que nos Estados Unidos é um país onde tem inúmeros casos de câncer e as pessoas se exercitam lá naturalmente. Então, é só tomar esses cuidados essenciais e até uma coisa muito bacana de se fazer é se você conseguiu, se você é treinador, obviamente nós também podemos fazer isso, se a pessoa vem treinar com a gente, é trocar uma ideia com o médico. Um bate-papo mais de perto com o médico vai poder orientar e falar, ó, toma cuidado com isso, toma um pouco de cuidado com aquilo, e aí é show de bola, dá para encaminhar em saúde plena. Certo. A próxima aqui, então, o que precisamos saber sobre nutrição? Então, essa questão aqui já é inicialmente, né, quando a gente entra na atividade física, como a gente começa, que é muito comum, né, a gente começa a prática e a gente quer começar tudo ao mesmo tempo, comprar roupa, comprar tênis, fazer alimentação, vai na loja de suplemento e aí compra toda a suplementação. Então, o que a gente precisa saber como básico, as primeiras coisas que são básicas antes da gente começar qualquer coisa. Então, o que a gente precisa saber de nutrição básica? Bom, vamos parar a pensar que cada vez que o indivíduo começa uma atividade, já como a gente está pensando nos iniciantes, quem está começando as atividades, é muito comum, então, o indivíduo iniciante querer fazer uma mudança radical. E a gente sabe que todo radicalismo não é sustentado. Então, se você é uma pessoa, um indivíduo sedentário, que comia pizza, ficava deitado, não fazia quase nada, do dia para a noite você querer comprar todas as roupas fitness, todos os suplementos em todas as academias, ou treinar todos os treinos da academia, isso não vai ser sustentável. Essa mudança tem que ser gradual. É como eu agora querer aprender sobre o mandarim, a cultura chinesa, me vestir com as roupas, participar de tudo. Vai dar 2 semanas, eu vou enjoar e vou embora. Então a gente sempre fala para ser uma coisa gradual, não ser tão invasivo. Então, por exemplo, se ele começou a treinar com a gente, vamos deixar primeiro ele treinando, ele entendendo o treino, ele gostando, ele tendo adesão. A partir desse momento aí, se ele se sente confiante, porque tem que entender o contexto, né, da família dele, onde ele está inserido. Se for possível, a gente vai dar algumas dicas básicas de nutrição e a partir dali, sim, se ele se sentir confiante, como aconteceu essa semana com a gente aí, a nossa aluna pediu uma indicação de nutricionista. A gente indica nutricionista, então, para saber o básico de nutrição. Mas o básico, galera, é aquilo que eu falo. O básico já tem nos programas de televisão, já tem nos programas lá que costumo falar da Globo, de outros canais. Já está lá, é o básico, é o ABC, a comida da vovó. Então, saber o básico de nutrição é saber que se você em casa, muitas vezes, você tem o alimento necessário para você treinar e melhorar. Aí, obviamente, se você está buscando performance, aí sim, aí você vai
vai precisar, sim, realmente de um suporte, uma nutricionista esportiva. Mas acredite, o básico que você tem em casa, para você começar um programa de treinamento, já vai te ajudar demais. E o básico que a gente fala, né, Juliane? É reduzir fritura, beber mais água, reduzir a quantidade, melhorar a qualidade. Isso aí é o básico da nutrição. Tenha certeza, se você olhar no espelho, assim, você, o que é o básico de nutrição que eu posso fazer? Você vai conseguir fazer. E aí depois, obviamente, se o seu treinador for capacitado, como a gente fez um curso, inclusive agora há pouco tempo, o Ex-Nutri, ele vai conseguir te orientar para você não cair naqueles erros comuns de comer alguma coisinha achando que é fit, achando que isso é diet, isso é light. Isso não vai funcionar, não. Então, troca uma ideia com o teu treinador, que eu tenho certeza que na semana ele vai te ajustando ali e vai te ajudando. Aí depois, vai na Nutri, que dá certo. Então, sabendo o básico de nutrição, um treinador capacitado pode te ajudar. Uma dica importante, vai contratar um personal, pergunta para ele qual é o conhecimento básico dele de nutrição. Básico. Se ele não tiver o conhecimento básico de nutrição, pula fora, vai no outro e pergunta o que o outro tem de conhecimento básico. É a melhor forma de você poder melhorar. E tenha certeza, aqui na DSX, pelo menos aqui, os nossos treinadores sabem o básico de nutrição, para você começar. Depois a gente encaminha para a Nutri, que inclusive já temos hoje, fechamos com a terceira Nutri, 3 Nutris aí, que podem ajudar os nossos alunos. Estou falando alguma coisa errada, Juliane? Corretíssimo. Ótimo, então. Próxima aqui é uma bem polêmica também, que todo mundo sempre pergunta, a questão do uso de hormônios, esteroides anabolizantes, o que são, que muitas vezes o pessoal fala, eu estou utilizando hormônio, não sabe o que são, não sabe a diferença, os efeitos que isso tem no organismo, e essa questão também em relação à orientação médica. Algumas pessoas conseguem indicação médica para a utilização de hormônios. Então. Bom, os esteroides anabólicos, anabolizantes, estão desde os anos 80 e 90 no Brasil. Principalmente nos anos 90 popularizaram demais o uso de esteroides anabólicos. Lembro bem que na minha infância, as pessoas diziam assim, nossa, o cara está tomando bomba, tomando hormônio e não tem nem noção do que está tomando. E aí depois comecei a praticar academia com regularidade, eu vi que todo mundo sabia o básico muito bem, inclusive os efeitos adversos. A diferença é que as pessoas pensam, mas não tem problema nenhum, é só um pouquinho. Mas sim, esse pouquinho dá muita diferença. Então, cuidado. Eu acredito que nos próximos 100 anos, ainda as pessoas vão estar utilizando os esteroides anabólicos, mesmo sabendo de todos os males. Todo mundo acha que não, que é só um pouquinho, que não vai fazer problema nenhum. Faz sim. Alguns médicos, por meio de acompanhamento, fazem a prescrição para quem tem sim uma dificuldade no crescimento muscular ou quem está buscando a performance. Mas quando a gente fala performance, é quem vive para isso. Não é o seu João que trabalha no escritório de advocacia, não é a dona Maria que trabalha na empresa de ônibus, não. Para quem busca performance, fisiculturista, que buscam isso, médicos podem acompanhar e ajudar nesse sentido. Mas lembrando, tudo que você acelera vai ter um custo. Tudo que você acelera vai ter um custo. Como os colegas colocaram aqui mesmo, um dia a conta chega. Então hoje você acelera o metabolismo, quem não garante que vai ter um problema cardíaco no futuro? Quem não garante que vai ter uma predisposição a câncer? Quem não garante que você não vai ter aí uma sobrecarga renal? Então, a gente não indica, a gente não utiliza, a gente sabe que inclusive o doping está muito comum até nas corridas de rua, a gente não utiliza, a gente não indica, e fazemos questão de prevalecer pela saúde, até pelo nosso código de conduta e código ético da educação física. Alguns não seguem, tudo bem, nós vamos seguir. Se quiser fazer um acompanhamento para o fisiculturismo nesse sentido, ou até mesmo na corrida de rua, procure um médico especialista, alerta a sua família, e aí tem certeza que vai ser a melhor maneira de você conduzir esses procedimentos. Perfeito. A próxima já entrando aí no que você citou, na questão da performance. Então, a próxima pergunta é sobre performance e saúde. Se é possível ter a performance e a saúde ao mesmo tempo. Sabe que estou estudando um tópico muito bacana agora, que é carga de treinamento. Carga de treinamento ela se divide entre carga externa e carga interna. E é muito legal de saber disso, que conforme o volume e a intensidade vão aumentando, tem uma tendência, então, o atleta, como a gente está falando de performance, nós estamos falando de praticantes de atividade física e nem fitness entusiastas, conforme a literatura classifica, não estamos falando de entusiastas e nem
praticantes de atividade física, praticantes de exercício. Estamos falando de atletas, quem busca performance esportiva, atleta a nível amador profissional. É muito comum, com o aumento do volume de intensidade, então, a saúde ficar prejudicada. É muito difícil você, que está trabalhando com performance, continuar com a sua saúde em dia. É muito difícil mesmo. Inclusive, ontem eu estava acompanhando a live do professor Saldanha com o Altamiro Bottini, e eles reforçaram isso, da importância de você tentar dirimir ao máximo todos os riscos que envolvem a atividade física de performance, mas com certeza o atleta que trabalha com performance vai ficar doente, tanto é que a gente não vê nenhum atleta, às vezes tem as falso engano, essa pergunta é muito boa, imagina assim, ele é atleta, vai viver bastante. Não, ao contrário, se ele é atleta, ele vai viver menos, porque ele acelerou todos os processos por meio de volume e intensidade, por meio de uma exposição muito grande, e por isso que o atleta ganha tão bem, né, Juliane? Só para pensar, por que o jogador de futebol ganha tanto dinheiro? Porque ele vai viver menos. Afinal de contas, não é normal treinar tanto assim. Por que um fisiculturista ganha dinheiro? Por que um atleta de Fórmula 1 ganha dinheiro? Porque ele vai viver menos, é óbvio. Então, é muito difícil você obter performance sem você pagar um preço. Maratonistas, por exemplo. A gente sabe que os maratonistas nunca vivem muito. Por quê? É uma exposição muito grande, 220 quilômetros semanais de corrida. Isso não é normal. Você predispõe uma série de lesões a longo prazo. Então, performance não combina com saúde. Até porque, como eu falo, Darley, para correr para a saúde. Correr para a saúde é 5 a 10 quilômetros 3 vezes por semana. Que dá em torno de meia hora, 1 hora de corrida. Não mais do que isso. Treinar para a saúde é 3 a 4 vezes de academia por semana. Não mais do que isso. Então, saúde e performance não combinam. Um atleta, quando treina demais, ele fica gripado, inclusive. Para vocês verem, o básico, fica gripado mais frequentemente que as pessoas normais. Ótimo. A próxima que a gente já chegou a comentar ontem por cima, a questão sobre treinamento de abdômen. É preciso fazer um treino específico de abdômen? É necessário. É necessário. Durante muito tempo, eu não fiz treinamento de abdominal de maneira específica. Durante muito tempo. Nos últimos anos eu tenho feito. Mas, de novo, é o que a gente falou. Você vai treinar um músculo, os músculos, melhor dizendo, dessa região do abdômen. Mas, para reduzir o percentual de gordura, é o que a gente falou ontem, tem que melhorar a alimentação, tem que melhorar a hidratação e o descanso. Assim como outros músculos, os músculos que compõem o abdômen também precisam de descanso. Então, se você treinar um dia, descansa 1, 2 e treina de novo. Existem exercícios simples e exercícios complexos para o abdômen. Por exemplo, qual é o exercício mais simples que a gente poderia colocar para o abdômen aí? Os do solo são bem tranquilos, né? O solo, super tranquilo, super simples de realizar, qualquer um pode realizar. A gente vê pessoas até obesas, iniciantes fazendo. Já o suspenso, com a mão elevada, já é mais difícil, mais complexo. E como a gente falou ontem também, alguns têm uma ativação maior, outros têm uma ativação menor, uma sinalização maior, mas o importante é começar. Então o de solo pode começar e não ter problema nenhum. Gera um resultado tão eficiente quanto. Próxima questão aqui. Se posso treinar todos os dias os mesmos músculos? Isso aí foi uma questão que me perguntaram essa semana ainda, né? Sobre querer fazer um pouco de cada. Tem gente que treina circuitado, então trabalha um pouco de cada. Quantas vezes na semana? E já entra até na questão da periodização do teu treinamento, todas essas questões, assim, de como tu vai planejar o teu treinamento durante a semana. Se tu vai fazer o treino, vou treinar peitoral 1 ou 2 vezes na semana, como é que funciona essa questão também em relação ao teu objetivo, né? Claro, obviamente, se o aluno é iniciante, você tem que fazer toda aquela gama para ativar o maior número de músculo, o maior número de tendão, o maior número de articulações. Então, se o aluno é iniciante, eu não vejo problema nenhum em ele fazer um circuito onde vai passar a ativar alguns grupamentos musculares na mesma semana. Por exemplo, o aluno inicia hoje com a gente, está sedentário. Não vejo por que ele não pular no jump 2, 3 vezes na semana, junto de ele fazer um exercício peitoral, 2, 3 sériezinhas ali de peito com uma carga de leve a moderada. Eu não vejo nenhuma diferença nisso para ele que está começando. Obviamente que depois que ele passa por um período mais avançado, de nível intermediário para avançado, aí sim, aí começa essa separação desses grupamentos musculares. Aí sim ele vai necessitar de descanso. Até porque eu não consigo imaginar
alguém que treina pernas de verdade, eu estou falando do indivíduo já intermediário ou até avançado, eu não consigo imaginar na minha cabeça um indivíduo que treinou pernas de verdade, com aquela devida intensidade, aquele volume, que no outro dia ele vai conseguir realizar o treinamento de pernas. Impossível. Se a pessoa treina pernas 3 vezes na semana, ela não treinou nenhuma, eu costumo falar. Não tem como você pegar um atleta de corrida também, que gosta de correr, pode ser atleta amador, e ele correu 25 quilômetros na segunda-feira, imaginar que na terça ele vai correr 25 quilômetros de novo. Com certeza ele não fez 25 naquela segunda-feira. Ele fez se arrastando, ele não fez com aquela biomecânica, com aquela performance, com aquela velocidade. Ele fez um trotezinho assim, um trotezinho de shopping, como eu costumo falar, trotezinho paquera. Na musculação a mesma coisa. Alguém treinou peito de verdade na segunda-feira, não vai conseguir treinar na quarta, nem na terça. Se ele vai conseguir, vai ser lá na sexta-feira. Então, a gente vê que aqui, ó, se você treinou o mesmo grupamento na semana, é que você treinou com uma intensidade muito baixa. Tenha certeza disso. Se você é iniciante, sem problema nenhum. Se você é avançado, tem muito problema. Ótimo. Também vamos seguir na mesma linha ainda. Quanto tempo de pausa entre uma atividade física e outra? Isso a gente vê bastante, né? O pessoal chega na academia e quer fazer todas as aulas que a academia disponibiliza. Chega lá 7 da manhã e quer sair às 6 da tarde da academia, faz todas as aulas. Então a pergunta é: quanto tempo de pausa entre uma atividade física e outra? A literatura fala que no mínimo 6 horas entre uma atividade e outra. No mínimo 6 horas. E aí no máximo até 96 horas. Então a gente tem uma janela aqui de 6 a 96. 4 dias. Quem já treinou pernas de verdade sabe que até o terceiro dia ainda está rasgando as pernas. E aí no quarto dia que tu está íntegro, então bate com a literatura, então é de 6 a 96. Vamos imaginar, fiz um treino de musculação na academia de manhã. Vai fazer o treino de corrida depois. Eu mesmo, em alguns períodos preparatórios da minha vida, eu treinei em 2 turnos, respeitando aquele limite de 6 horas no mínimo. Mas geralmente até eu fazia mais, fazia em torno de 10 horas, fazia o treino bem cedo e depois à noite a musculação. Então dá esse intervalo. A gente fala e brinca, que não deixa de ser uma verdade, que existem 100 unidades arbitrárias para você gastar durante o dia. Se você vai num treino de verdade, na academia, e já gasta 100, o que sobra para o outro treino? Nada. E outra, quem faz tudo não faz nada. Se você ficar na academia e faz 3 modalidades no mesmo dia, você não está fazendo nada. Imagina que a gente vai num restaurante, e a gente vai lá na churrascaria e come na churrascaria. Aí depois a gente vai no jantar de massa e come massa, saindo de um lugar para o outro. E aí saiu do jantar de massa, a gente vai na pizzaria. O que a gente aproveitou? Nada. Não é melhor você ir na churrascaria, comer legal meio-dia, aproveitar a churrascaria, e aí depois à noite você ir na pizzaria? Não é muito melhor? Fazendo essa analogia com a alimentação, o treino é a mesma coisa. Obviamente que tem pessoas que sofrem das mazelas da vida e aí acabam tendo prazer em ficar na academia pela amizade, pela parte social. Aí a gente entende que, neste caso, a parte social faz muito mais sentido e é muito comum de a gente ver as pessoas que fazem isso aí, geralmente estão com um perfil de mais gordura corporal, ou seja, ele não está se importando com o corpo, ele está se importando sim com a parte social. Por mais que ele diga que ele está imaginando na cabeça dele que ele fez 1 hora de esteira e depois ele vai fazer aula de zumba, que ele vai fazer aula de bike, ele vai para musculação, ele não está fazendo nada. Ele não está fazendo nada. Obviamente que, de novo, o treinador vai orientar, mas nem sempre ele vai seguir, porque ele acredita que aquilo ali é bom para ele. Pensando como personal trainer, como professor de academia, se o indivíduo está fazendo isso, orienta. Se ele continuar teimando que isso está bom, deixa. Eu duvido ele fazer isso 5 anos. Ele vai fazer uns 3, 4, 6 meses de academia. Depois ele vai começar até a tomar, digamos que um puxão de orelhas dos próprios colegas e ele vai ver que realmente ele tem que dividir o treino e ele tem que respeitar, então, cada modalidade. Ótimo. Próximo aqui, então, são sobre alguns exercícios. Alguns que expõem muito nosso aluno ou a pessoa que está praticando os exercícios, né? A gente vê isso, é muito comum. A gente sempre cita a questão das blogueiras, o pessoal gosta de se pendurar, de subir, de virar de cabeça para baixo. E a gente sempre fala aqui na assessoria, né, sobre o básico funciona, não precisa subir, virar de cabeça para baixo. E aqui citamos alguns exercícios que são muito comuns na academia e que, em conversa, a gente percebeu algumas pessoas tiveram uma controvérsia. Alguns exercícios, puxada para trás, de dorsal, voador inverso, glúteo 4 apoios, são exercícios que estão sempre em polêmica. Se faz, se não faz, se é efetivo, se não é efetivo, se é necessário, se não é necessário, e entre outros exercícios
que expõe demais as pessoas, né? Exatamente. Eu me lembro que, deixa eu me lembrar o ano mais ou menos, eu li o livro do Dante Rose Jr., nossa, em 2009. Eu li o livro do Dante Rose Jr. em 2009, é um professor hoje da USP lá, aposentado já, mas ainda trabalha lá na USP, em São Paulo. E ele fala no livro dele lá que você puxar a remada por trás, você expõe demais a sua articulação do ombro, do cotovelo, de forma desnecessária. Valdemar Guimarães, há 2, 3 meses atrás, publicou a mesma coisa, dizendo que você fazer uma remada por trás da cabeça, você expõe demais suas articulações do ombro e do cotovelo. De novo, em vão. Se você fizer o exercício puxada na frente, de uma maneira muito efetiva, de preferência até com o triângulo, que até melhor puxa com o triângulo, você vai expor menos a sua articulação e vai ter uma efetividade. Aí tu vê o indivíduo lá, puxando atrás, sem a devida intensidade, sem o devido volume, sendo que ele poderia fazer na frente, com amplitude máxima, completo, encostou no peito, levou lá em cima, cadenciou, segurou o controle e teve uma efetividade muito maior no treino de costas. Então é orientar, é mostrar, é trazer. Mas se ele continuar fazendo, aí realmente não tem o que fazer. Eu acho que a nossa função é sempre de orientar. Se ele continua fazendo e acredita que aquilo é efetivo, eu costumo brincar que tem que deixar ele treinar uma vez comigo. E eu vou fazer um treino de costas com ele só com os exercícios básicos. E no outro dia ele vai estar andando no teste assim, ó, encolhido. Porque eu vou colocar tanta intensidade, tanto volume em 3 exercícios básicos que ele vai sentir uma ativação como ele jamais havia sentido. Outro ponto, glúteo 4 apoio. Esse exercício está mais do que provado que ele tem uma baixa atividade muscular no glúteo. Por que as meninas continuam fazendo? Por uma questão muito mais psicológica. Ah, mas eu gosto de ficar no glúteo 4 apoio, que eu sinto aqui que ativa. Se você agachar, se você fizer leg press, passada, pode ser até o CC squat, hip thrust, você vai conseguir ter uma ativação de glúteo muito bacana. Ah, mas eu quero fazer porque eu me sinto bem. Tudo bem, então. Tira tudo que puder de intensidade de volume de treino, ou seja, eleva ao máximo esse treino, e aí quando a pessoa estiver bem cansada, tu coloca as caneleirinhas lá no canto da academia e fala assim, ó, pode fazer à vontade. Porque tu já sabe que tu ativou o glúteo ao máximo e aquilo ali não vai fazer efetividade nenhuma. Há um tempo atrás, um outro professor falou uma coisa muito legal, né? Que as pessoas falam assim, ah, mas é para complementar o treino. E aí é como você querer fazer um churrasco, tá tudo pronto no churrasco, a carne tá assada, e você assim, ah, agora eu vou jogar um vinagre por cima para complementar. Não! Não mexe, a carne tá assada, tá pronta, tá salgada, só come, não toca na carne, não complementa nada. O churrasco está pronto. A pessoa querer complementar. Então, não funciona. E qual é a outra coisa que você falou? Você falou a remada atrás, o glúteo 4 apoio e o Voador inverso. voador inverso, a mesma coisa. Precisa? Não, trabalha com os cabos, você vai ter uma efetividade tão boa. Então não precisa expor. O voador inverso é um exercício muito pesado por causa da máquina. Se você trabalhar com os cabos de maneira invertida, você tem uma ativação muito bacana. Pega o cabo aqui, puxa, estende, segura devagarinho ele, com uma carga baixíssima, você já tem uma ativação muito bacana já da dorsal. Ótimo. Continuando nesse assunto aí também já de coisas desnecessárias na academia, ou talvez necessárias, a gente tem um tópico aqui como futilidades fitness. E dentro dela tem cintas que as gurias perguntam muito, posso treinar com cinta modeladora, os cintos que o pessoal normalmente usa no agachamento, os chás que agora tá muito na moda, chá disso, chá daquilo, e estão ficando caro os chás, e os tênis especiais. Bom, vamos por partes. Cinta modeladora. Nosso corpo não é uma massa de modelar, então abandona essa cinta modeladora, joga na lata de lixo. Se você queria comprar, não compra. Não joga o seu dinheiro fora. Não perca seu tempo. Cinta modeladora é legal para enganar trouxa, como eu costumo falar. Você coloca a roupa lá, apertadinha, bota a blusinha, vai na festa, o cara pensa que você tem aquela cinturinha, para enganar trouxa. Mas não vai fazer efetividade nenhuma, você não vai modelar seu corpo não é uma massa de modelar. Se fosse assim, então, todo mundo botava uma cinta e estava resolvido o problema de abdômen protuberante. Não é assim que funcionam as coisas, então não compra cinta modeladora, salvo se você quer no casamento da sua filha, não quer mostrar que você está barriguda. Então você compra cinta modeladora e tudo certo. Se você quer encantar a menina lá, não quer dizer que tem um barrigão de chope,
Os homens também estão usando a cinta modeladora, tudo bem. Mas você não é uma massa de modelar. Não use isso. Não funciona. Já recebi, inclusive, alguns contatos de algumas marcas uma vez, perguntando se eu poderia fazer parceria com eles. Falei, não, não vai rolar parceria aqui. Não tem parceria, porque isso aí não funciona. Os chás. Os chás tem uma coisa bacana, Juliane. Tá muito na moda as pessoas tomarem chás e tal. Sei lá, não vou nem citar nomes aqui, mas tem uma coisa muito bacana. Muitas vezes o chá ajuda no emagrecimento por uma coisa muito simples. Os indivíduos não tomam água, não bebem água nunca. E aí quando compra aquele chá de 250, 290 reais, começa a tomar o chá e fala, nossa, eu tô emagrecendo. Eu, minha filha, se tu tivesse tomado o chá da Índia ali de 2 reais, você estava emagrecendo também. A diferença é que agora você colocou 300 reais isso aqui e você não quer deixar de tomar, você vai tomar até o fim. Então, se você tivesse tomado água e o chá da Índia de 2 reais ali do mercadinho do Zé da esquina, ia funcionar tão bem. A diferença é que agora você colocou dinheiro e está sendo cobrado pelo seu marido, pela sua família, e você vai acabar tomando esse chá. Então, funciona. Qualquer chá funciona. Obviamente que os chás têm algumas propriedades diferentes. Por exemplo, o chá de camomila é mais calmante, o chá preto é mais para acelerar o metabolismo. Então, existem algumas propriedades e alguns chás. Mas todo chá vai ajudar por uma questão de hidratação. Então, sinta, tô fora. Chá dá para tomar, é tranquilo. Eu tomo chá pra caramba ao longo da semana. Qual é a outra coisa que você falou também? Os tênis especiais? Isso, e os cintos que o pessoal usa normalmente no agachamento, levantamento. Ótimo. Tênis também, se você vai treinar uma musculação, por exemplo, é melhor até você ter um tênis com uma base mais firme, não indico um tênis de corrida que tem uma base muito minimalista. O ideal seria um tênis mais robusto, de preferência se fosse uma botinha, até se fosse na musculação, se você vai fazer o agachamento. Algumas pessoas até treinam descalço na hora de fazer agachamento. Aí na CTX é bem possível de fazer, não tem problema nenhum. A pessoa pode ficar descalço se ela quiser, ou de meias, não tem problema nenhum. Mas evitar um tênis de corrida que tem uma plataforma muito solta ou tênis muito solto e desamarrado. Amarra bem o tênis e faz. Para isso, na corrida, obviamente que o tênis tem que ser adequado para a corrida, não precisa ser um tênis de R$ 1.500, pode ser um tênis de R$ 300 que tem aí nas lojas aí do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Tênis aí na faixa a partir de R$ 200 atende bem. Obviamente você não vai correr com tênis de futsal, nem um tênis para jogar futebol 7, mas um tênis de corrida vai resolver e você encontra por menos de R$ 200. A cinta, o cinturão, que é muito comum utilizar na academia, as pessoas me perguntam, isso aí é muito comum, estou respondendo essa pergunta há mais de 10 anos. Existem várias linhas de pensamento sobre isso aí. Uma das primeiras linhas é, mas os fisiculturistas usam. Sim, os fisiculturistas usam, mas eles colocam uma carga absurdamente alta. Não é uma carga que um indivíduo normal vai utilizar. Tanto é que o Ronnie Coleman, que é um dos maiores fisiculturistas que o mundo já teve, quebrou o osso fêmur da perna. Para você ter ideia da carga que esse cara colocava no treino de pernas, para você quebrar um fêmur. Então você tem uma ideia. Então o cinto vai ajudar sim, assim como aquelas bandagens no joelho, para quem utiliza cargas extremas. Isso é um atleta de alto rendimento do fisiculturismo. Na musculação, algumas pessoas utilizam e se sente bem. Ótimo, está se sentindo bem? Utiliza. Inclusive agora alguns personalizam, colocam o teu nome lá, legal. Eu acho que é um aparato legal se você se sente bem. Agora tem um outro porém aí também, por outro lado, se você utiliza o cinto, tem uma tendência a você ter então uma ativação menor do core, ou seja, da região da cintura do quadril ali, da região da cintura do quadril. Se você tem uma menor ativação, vamos dizer que você vai ter um enfraquecimento dessa região. Por outro lado, algumas pesquisas demonstram isso. Se você utilizar o cinto, você não vai então deixar o seu quadril tão ativo quanto sem. Ou seja, eu mesmo, se eu vou agachar e eu tô sem cinto, não vou colocar tanta carga, eu vou fazer a carga que realmente eu sinto que tem intensidade, mas que eu consiga vencer essa carga. Porque a amplitude tem que ser máxima. Tem que ser lá embaixo, lá em cima. Não adianta colocar cinturão, não vai resolver de nada colocar o cinturão com uma carga violentamente alta e fazer um exercício assim de meio milímetro de joelho. Agacha, vai lá embaixo, ativa as fibras musculares. Eu tenho certeza que se você fizer assim, você vai ter um resultado muito bacana. Agora o cinto é isso. Personaliza, bota teu nome, acha legal, bacana. Inclusive, algumas pessoas gostam de não usar o da academia porque todo mundo usa. Mas ainda agora no período de coronavírus, se você quiser levar o seu e ter o seu, legal, show de bola. Mas de novo, lembra,
treina com a intensidade certa. Não é o cinto que vai fazer você ter uma boa ativação de glúteo, e sim a intensidade e o volume. Ótimo. Agora, a proteína no pós-treino. O porquê que a gente costuma orientar, a importância dela na questão ali no pós-treino. Bom, essa é uma pergunta bem voltada para Nutri, mas conhecimento básico de nutrição aqui a gente consegue responder essa pergunta de maneira muito simples. Toda alimentação ela tem que ser baseada nos 3 componentes: carboidratos, proteínas e minerais, micronutrientes. Obviamente que só comer carboidrato não vai resolver, você não vai conseguir então fazer uma síntese proteica adequada. Então, colocar a proteína no pós-treino ou no pré-treino é importante sim, sempre colocar a mistura de proteínas e carboidratos. E de uma maneira didática, como a gente costuma falar, não vai resolver de nada você querer construir uma casa tentando fazer um reboco somente com areia, ou tentando fazer um reboco somente com cimento. É necessário areia, cimento, argamassa e água. E aí você tem um reboco que vai realmente sustentar na parede. Para nós é a mesma coisa. Carboidratos, proteínas, para fazer a ressíntese. Afinal de contas, o nosso músculo é composto basicamente por proteínas. Se você está treinando, você está desgastando ele. Vai ter que reformular ele com proteínas. Só com proteínas? Não. Com proteínas e carboidratos. Água junto, obviamente. Ninguém vai gostar de aguentar comer o pó seco. Às vezes eu faço isso, o pessoal me xinga, acha que eu sou maluco. Mas eu consigo comer, obviamente, só o pó, mas tem que colocar um carboidrato. Então mistura, vamos dar um exemplo básico, pós-treino. Banana, whey e água. Resolvido. Simples. Ótimo. Próximo aqui sobre emagrecimento. A gente comentou um pouco ontem sobre o HIIT, né? Treinamento intervalado. E a pergunta então é: emagrecimento, HIIT ou contínuo? Os dois. Os dois. É a liga dos dois que vai funcionar para emagrecimento. Não é nem o HIIT e não é nem o contínuo. É os dois. Lembra aquela brincadeira que a gente falou agora há pouco tempo? Que é proteína e o carboidrato que vai funcionar. A mesma coisa com o treinamento. Na musculação. É só a intensidade que funciona? Não. Vai ter dias que o treino mais leve vai funcionar. Então, de novo, coloca a intensidade e coloca menos intensidade. O treino de HIIT é um treino intervalado de alta intensidade. Faz ele e depois faz outro treino mais leve, mais contínuo. Mistura os dois que é sucesso na certa. E não é eu que estou falando, é as pesquisas, é os trabalhos ao longo dos anos. Isso aí é feito desde os anos 20. Estou falando de 100 anos de treinamento aí. A gente tem uma pergunta aqui agora. É aconselhável 3 treinos de corrida longo 30K em uma semana? Depende do nível do praticante. A gente está falando aqui de 90 quilômetros semanais só de treino longo, fora os treinos intervalados. Se você é um praticante de atividade física de nível intermediário e avançado, tudo bem, não vejo problema nenhum em fazer 3 treinos longos de 30 quilômetros. Colocaria um treino na terça, outro na quinta e outro no sábado ou no domingo. Se você é um praticante de atividade física de longa distância, maratonista, e principalmente se você é um avançado. Mas vou falar para você, a grande maioria das pessoas no Brasil, os praticantes amadores, em várias pesquisas já mostraram que a maioria deles corre 80 quilômetros, o que seria insuficiente. O ideal seria acima de 120 quilômetros. Então, vocês estão falando aqui de 90 para um nível avançado, 90 quilômetros já é o mínimo ali para você conseguir performar bem numa maratona sem sofrer. Mas os intervalados, mais os treinos regenerativos, vai chegar a 120 quilômetros fácil aí. Então, é muito bacana, dá para fazer assim. Obviamente que com o acompanhamento de um profissional de educação física, fazer a devida progressão. De novo, não adianta só treinar. Vai ter que descansar, vai ter que dormir depois desse treino e principalmente se nutrir bem. Fez 30 km é porradaria. É perninha pro alto, boa alimentação, com proteína, com carboidrato e sono. Aí você regenera suas articulações. Show de bola. Bateu 120, 150 km semanais, a maratona é sucesso. Próxima pergunta. Show, Leandro. Respondemos então a pergunta agora do Leandro. Continuando aqui com as nossas que a gente já tinha. Dormir emagrece? Óbvio. Se você dorme, você não vai na pizzaria. Tô brincando, galera, mas a gente sabe que o sono é fundamental para fazer então essa reestruturação
então é necessário, e a gente vê que a maioria dos alunos, quando vem treinar com a gente, eles vêm com dificuldade de sono, e por isso que a gente vem orientando maneiras de melhorar esse sono, que é quarto escuro total, temperatura de 21 graus no quarto, cama confortável, sem TV ligada, sem computador ligado, sem celular, para tentar dormir o máximo que consegue. Então, como a gente falou, dormir emagrece? Claro que emagrece, porque você vai estar melhorando o seu metabolismo. Então é fundamental sim ter algumas horas a mais de sono. Darlan, eu só consigo dormir 6 horas, não consigo dormir. Calma, faz a progressão. Tá dormindo 6 horas, tenta dormir um pouquinho mais cedo hoje, depois na semana que vem de novo, e assim vai progredindo até que vai chegar uma hora que você vai dormir 8 horas por dia. E mais um detalhe já falando de sono. Se você conseguir tirar aquela cesta, aquela pestana, aquela nap durante o dia, melhor ainda. 15, 20 minutos vai te ajudar a fazer isso. A Juliana, inclusive, faz isso, não faz? No Fazia. teu intervalo. Agora, sobre eletroestimulação. Se é eficiente, o que a gente tem até agora comprovado sobre ela, que agora está bem alta aqui no Sul, chegou bastante agora essa questão da eletroestimulação. Então, essa pergunta, a eletroestimulação é eficiente e qual os benefícios dela até agora? Ótimo. Essa estimulação já se provou ser uma forma de treinar muito bacana. Eu acredito que é uma forma muito bacana, mas não sustentável. Eu não consigo imaginar que... Vejo mais como uma moda. Como uma moda que não vai ficar. Eu duvido, porque a musculação, o treinamento de força integrado, o treinamento com peso corporal está aí há mais de 100 anos acontecendo. Então eu vejo mais como uma moda. Tem trabalhos mostrando que tem uma ativação muito bacana. Eu me lembro quando eu estava lá na URGS, lá em 2011, há 10 anos atrás quase, tinha aquela plataforma vibratória lá, que o pessoal subia, colocava o glúteo, a perna, o braço, e aí tinha uns trabalhos bem legais mostrando que realmente tinha uma estimulação bem interessante. Mas, de novo, eu vejo ele como um acessório, não vejo como um exercício primordial. As pessoas estão treinando agora porque é moda, é legal, é bonito. Eu mesmo já fiz, já coloquei já. E eu vejo mais como uma eletroestimulação auxiliando muito mais na regeneração, na recuperação, do que como um processo de treinamento. Eu já fiz ela, realmente você sai bem cansado, você tem uma ativação muscular ali, mas para processo fisiológico, eu não acredito que seja tão efetivo quanto o treino tradicional. De novo, não vamos lutar contra a natureza. A natureza nos mostrou que a gente se deslocou ao longo dessa terra aqui, movimentando nossos músculos de tudo que é maneira. Não é um aparelho eletrônico que vai ter a mesma efetividade. Mas, de novo, vou voltar de novo na aderência. Se você é uma pessoa sedentária e encontrou na eletroestimulação uma maneira de se exercitar, continua. Continua. Não para. Está se sentindo feliz lá e está dando certo? Continua. É melhor do que sedentário. Qualquer coisa é melhor do que sedentarismo. Perfeito. Agora, vamos aqui para baixo. Suplementação, isso aqui é muito comum, o pessoal fala bastante. Tem horário correto para fazer, que é muito comum a gente estar lá e o pessoal, não, tem que ir para casa, tem que tomar meu whey agora, tem que... Então, a pergunta é sobre horários. Tem horário correto? Como é que funciona essa questão da suplementação? Ótimo. Aqui tem dois fatores, né? Um fator a favor e um fator contra. A gente sabe que se você, depois de um treino, você tem, digamos que, uma janela de oportunidade, que a gente costuma falar. Já tem o window opportunity. Isso aí na literatura está mais do que provado há mais de 10 anos, da janela de oportunidade, que até 6 horas depois que você se alimenta, melhor ainda, até 2 horas, isso que é mais legal, ou seja, até 6 horas você tem uma janela de oportunidade, mas ela está otimizada até 2 horas. Então não precisa ser necessariamente após 10, 15 minutos de treino, meia hora de treino. Você tem até 2 horas para você fazer uma boa alimentação aí, para que seus músculos então recebam esse aporte energético. Não é necessário sair correndo, não é necessário sair tomando whey, sacudindo a coqueteleira na academia. Mas obviamente que se você é jovem, tem 15 anos, e você quer mostrar que você tem um bíceps grande, é muito provável que você vai estar sacudindo sua coqueteleira lá na academia para mostrar que você está com bração. Aí tem o fator social, o fator psicológico, que é muito forte. Nossa, eu quero fazer assim com a minha coqueteleira para mostrar para todo mundo. Deixa o infeliz fazer isso, ser feliz, ele quer aparecer, tudo certo. Mas fisiologicamente, bioquimicamente, a gente sabe que a janela é até de 2 horas. Então se ele for para casa e fazer o pós-treino dele com uma boa suplementação, funciona super bem, show de bola. Se ele quer ir para casa jantar também, funciona.
Não tem problema nenhum, você vai para casa almoçar e treina de manhã, então é importante ele se nutrir. Ele se nutrir e pegar essa janela de até 2 horas. De novo, ontem na live do professor Altamiro Bottini e do professor Saldanha, lá da USP, eles falaram uma coisa muito legal que acontece no futebol, hoje em dia, em alguns clubes. Antes o jogador saía do jogo e eles liberavam pro cara ir para casa. E o cara saía para casa nada, o cara ia ver os amigos, a família. O cara tava estressado do jogo ainda, tava acelerado. Então o cara passava num bar, daqui a pouco até tomava alguma coisa com os amigos e, enfim, não comia. Agora o que eles fazem? Acabou o jogo, toma banho, o atleta é obrigado a jantar no próprio vestiário. Olha que fantástico isso. Por quê? Para justamente dar o tempo, acabou o jogo, teve a entrevista lá com a televisão, ele tomou banho, botou a roupa aí para casa, senta no próprio banco do vestiário, que vai chegar ali, então, vai ter um restaurante dentro do vestiário, um buffet livre para ele comer, se alimentar e depois ir para casa. Ou seja, pegaram aquela janela de oportunidade. Então, tanto para suplementar quanto para se alimentar, sim, você tem até 2 horas para otimizar. Professor, professor, esqueci o nome dele agora, caramba. Turíbio Barros Leite. O professor Turíbio Barros Leite está morando na Flórida, hoje nos Estados Unidos. Ele já mostrou isso aí, que a recuperação do glicogênio muscular acontece até 2 horas antes. Inclusive ele fez isso no São Paulo Futebol Clube, quando ele trabalhou com outros atletas, que até 2 horas o resultado é muito bacana. A partir de 2 horas tem como utilizar? Tem, só que a recuperação não vai ser a mesma, vai ser menos efetiva. Show? Ótimo. Agora, quais os malefícios de um BF muito baixo? O body fat. Ótimo. Body fat. Todo mundo fala BF. Nossa, como é que tá teu BF? Ah, meu BF tá bom, meu BF tá alto, meu BF tá baixo. BF é body fat. Body fat é percentual de gordura. Body é corpo, fat é gordura. Então é o percentual de gordura. Quando alguém fala BF, por favor, pessoal, BF é percentual de gordura. Bom, eu acho muito difícil um indivíduo normal, praticante de atividade física, ele ter um BF tão baixo, né? Porque sempre vai ter uma pizza, um refri, uma zoeira com a família lá, e eu acho muito difícil ele conseguir isso aí. Somente pessoas altamente dedicadas, altamente, digamos que empenhadas e com acompanhamento de nutricionista vai conseguir alcançar isso. Eu acho muito difícil alguém conseguir alcançar isso sozinho. Mas às vezes tem algumas pessoas que conseguem, por fatores genéticos envolvidos. Vamos lá. Você tem um percentual de gordura muito baixo, vai influenciar também no seu humor, vai influenciar também na sua questão de liberação de alguns hormônios. Tem uma tendência, quando você está com a alimentação desregulada, por você apertar tanto a dieta sem o controle nutricional, de você começar a piorar o seu cabelo, a sua unha, a sua visão, a sua pele, o seu sistema digestivo, porque ninguém aguenta comer batata doce com frango, vai trancar o sistema digestivo. Então, é muito perigoso baixar demais o percentual de gordura. E aí, de novo, entra aquela questão da avaliação. Ah, mas meu professor falou que eu estou com um percentual de gordura de 7. Mas qual a avaliação que ele utilizou? Tem certeza que ele sabe avaliar corretamente? Tem certeza que ele utilizou ferramentas precisas que te deu esse percentual correto? Ou é cheio de margem de erro? Uma vez chegou uma pessoa e disse, nossa, eu estou com percentual de gordura de 10. Eu olhei e falei assim, nossa, o teu avaliador é horrível de ruim, hein? Porque era evidente que a pessoa não tinha 10. Era evidente, a pessoa devia estar com 25, dizendo que estava com 10. Então, quando a gente fala que o meu percentual de gordura está tanto, veja qual é o protocolo sendo utilizado, qual a ferramenta e qual a experiência do avaliador. Mas, de novo, percentual de gordura baixo é bom? Claro que é bom, dentro de um limite. Dentro de um limite. Vamos imaginar, o percentual de gordura lá do Cristiano Ronaldo. Poxa, é show de bola. Está dentro de um atleta que está desenvolvendo performance. Menos do que aquilo ali. Essa questão entrou muito na questão feminina, né? Porque isso também atrapalha na questão da gestação, da mulher ter filho, né? A Exatamente. fertilidade dela. Então, acho que acredito na questão hormonal, altera bastante ali, né? E aí, dificultando, então, a gravidez. Inclusive, quem treina demais e quem tem percentual de gordura muito baixo tem amenorreia, não menstrua. Para mostrar, é o corpo te mostrando que está tendo alteração hormonal. Como é que uma mulher não vai menstruar? Como é que uma mulher não tá conseguindo desenvolver performance muitas vezes e por que uma mulher está sempre irritada? Tem coisa errada, é alteração de humor, alteração hormonal. Então,
diminuiu demais o percentual de gordura, tenha certeza que em algum lugar essa conta vai bater. Então, todo cuidado é pouco quando se faz esse tipo de procedimento. Avise sua família, acompanhe por um médico, por um nutricionista, para você ter saúde a longo prazo. Aqui, já entrando no assunto que a gente estava comentando sobre avaliação física, a pergunta é: a avaliação física é necessária? Se sim, o que avaliar? A avaliação física é necessária, sim. A gente sempre sabe que isso é importante. Inclusive, todos os protocolos do American College falam para você procurar um médico e fazer uma avaliação física. Mas são diretrizes gerais, como eu costumo falar. Tem certeza que eu quero ser avaliado fisicamente? Eu mesmo. Estou treinando uma academia aqui que eu entrei há pouco tempo. Eu estou me deslocando aqui pelo Rio Grande do Sul. E eu cheguei lá, fiz minha matrícula, paguei, tudo certo. Cumprimentei o pessoal da equipe. Eles querem que alguém monte seu treino. Eu falei, não, eu mesmo consigo treinar da minha maneira. E ninguém perguntou sobre avaliação física. E se eles perguntassem, eu diria, eu não quero ser avaliado fisicamente, eu quero treinar. Então, vai muito da adesão. Os protocolos do American College sempre dizem para fazer avaliação física e procurar médico. Mas nem todo mundo se sente à vontade para fazer avaliação física. Então, deixa o indivíduo curtir, deixa o indivíduo gostar, deixa o indivíduo ter essa experiência, porque é um ambiente novo para ele a academia, ele não está acostumado com aquilo ali, deixa ele sentir à vontade, e aí depois sim, as academias que empurram goela abaixo a avaliação física, as academias que vendem a avaliação física, deveriam fechar as portas, na minha opinião. É horrível isso, é uma experiência terrível para o aluno, alguém te empurrar uma avaliação física, e aí fica estimulando, os professores da academia que fizer avaliação física vão ganhar R$ 15. Que legal, e aí o teu aluno está saindo pela outra porta. Então o professor ganha 15 e o aluno vai embora pela outra porta. Isso é falta de gestão. Nunca acreditei nisso. Já mostrei que isso é ineficiente, inoperante. Pode me falar que, mas isso motiva o aluno. Motiva se ele quiser, se ele estiver afim, não a contra a vontade dele. Se você convencer ele que é bom e for uma experiência legal, é show de bola. Mas tenha certeza, se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer que não quer ser avaliado. Então, a avaliação física é importante, se bem feita e com protocolos corretos. Não usa protocolo de nadador finlandês, não usa protocolo de jogador de futebol na Dona Maria de 40 anos que mora em Porto Alegre. Não tem nada a ver. Utiliza um plicômetro científico, um plicômetro clínico, não utiliza um plicômetro de plástico. Usa uma fita fina de avaliação, não usa a fita da tua avó de medir, de cortar roupa. Utiliza uma balança boa, de qualidade. Não utiliza uma balança lá que sobe fisiculturista de 200 quilos e criança de 10. Os erros vão ser gritantes. Se é para fazer, faz o certo. Mas, de novo, a preferência do aluno. Eu faz mais ou menos, acho que uns 8 anos que eu não faço uma avaliação física. O Valdemar uma vez falou uma coisa muito legal. Olha pro espelho e vê. Melhor avaliação física é o teu espelho. Olha pro espelho e fala, eu tô bem assim? Não, não tô bem. Então eu vou melhorar. O espelho é a tua melhor avaliação física que pode ter. Perfeito. Agora, sudorese e treinamento. Perda de água termorreguladora. Aqui entra na questão do pessoal querer treinar de moletom. Isso eu pensei que tinha caído um pouco essa questão, mas recentemente eu vi de novo. Voltaram com essa questão de usar moletom agora. Aqui no sul estava bem calor até pouco tempo, até mês passado, e o pessoal treinando de moletom quase morrendo. E aí, tipo, o rendimento no teu treino, como é que vai render se tu tá com o moletom, tá 30 graus e tu tá com aquele moletom? Então, explicar para o pessoal essa questão da sudorese, dessa questão de que o que é o suor, o porquê que tá suando no treinamento, né? Nossa, eu imaginei, você falou agora, até me veio um filme na cabeça. Eu me lembro que a gente fazia isso quando eu tinha 14 anos. Não quero nem falar a minha idade, mas olha, é mais de 20 anos atrás. Porque você acreditava, naquela época não tinha internet, que você correndo com um saco plástico no corpo, você ia emagrecer mais. Meu Deus, quanta ignorância. Galera, sudorese não é gordura. Sudorese não é gordura, você está só desidratando. E muito pelo contrário, você está trabalhando com altas temperaturas, quando você fica em sudorese, tem uma tendência então você cair o rendimento, cair a performance, perder força, perder velocidade. É muito pelo contrário. No Parque de Ibirapuera, onde eu corro muitas vezes em São Paulo, se eu pudesse correr de sunga, eu correria de sunga, de tão quente que é lá, para justamente poder performar mais. Então a gente sabe que inclusive todas as pesquisas científicas são realizadas em laboratório com 21 graus,
com 23 graus, 24 graus no máximo. Então a gente performa bem em 20 e poucos graus. Por que a maratona de Porto Alegre todo mundo corre bem? Porque é a média de 10, 15 graus. Então, de novo, correr com moletom, correr com saco plástico, você só vai desidratar, vai perder água, o que não é importante, porque a água é uma grande moeda energética que a gente precisa. Nosso organismo funciona com água. Somos 60% a 80% de água no corpo. Então, treinar de moletom não é legal. Treinem com roupas confortáveis, com roupas que você se sinta bem. Não dá para acreditar que tem gente ainda fazendo isso, uma bobagem que surgiu nos anos 70 e 80, lá no filme do Rocky Balboa, né, que aparecia ele com um capuz lá, assim, treinando, e as pessoas ainda fazem isso, desidrata, você perde eletrólitos, você pode sentir cãibra, você pode se sentir mal, você vai ter uma sobrecarga cardíaca. Faz o seguinte, manda o indivíduo treinar de moletom, manda o indivíduo treinar com saco plástico e médio, bota um frequencímetro nele. A frequência vai disparar, porque o sangue vai ficar grosso, vai gerar então uma sobrecarga renal e uma sobrecarga cardíaca nele, forçando o coração a trabalhar mais. Para quê? Se o ideal é você se hidratar, não desidratar. Quer emagrecer? É um processo, demora meses. E a gente ainda vê isso. Então, se alguém está acompanhando essa live, se você vê alguma pessoa idiota fazendo isso, avisa ela que não é para ela fazer isso. E se você estiver fazendo isso, por favor, pense na sua saúde. Nada de sobrecarga renal, nada de sobrecarga cardíaca, beba água e treina com roupas confortáveis. Obviamente, para começar o treino, tá frio na academia, começa com moletom. Depois tira. Isso não tem problema nenhum. Começa de jaqueta, depois tira. Mas agora, treinar, imaginando emagrecimento, sem chance. Show. Agora aqui, sobre a famosa dor do lado na corrida. O que é e o que fazer. A gente está acostumado, a gente vai correr, sente aquela dor na região lateral aqui no abdômen, que dói, horrível, e aí dificulta a questão da corrida ali, né? Então, o que é, o porquê que acontece e o que fazer. Tem 3 hipóteses dessa dor do lado aí, 3 hipóteses muito comuns. A primeira é você não está acostumado a correr, então é uma atividade que vai gerar muito impacto nos seus órgãos internos, então a tendência então é você ter um desconforto no diafragma. O diafragma é um músculo, então você tem um desconforto no diafragma porque você não está acostumado a fazer aquele tipo de atividade, a respirar daquela maneira tão ofegante durante tanto tempo, então é uma tendência a você sentir uma dor do lado, uma dor no diafragma. Uma outra possível teoria sobre isso aí é uma sobrecarga que você tem no fígado ali, porque você está correndo muito forte. E uma outra e terceira linha de pensamento sobre isso é porque você tem alguma vértebra, alguma coisa que está pinçando, digamos que alguma coisa. Então, são 3 teorias. Eu acredito mais na teoria do diafragma. Você está com o diafragma mal treinado, né, sedentário, e a partir do momento ali, você sente então essa dor do lado. Então, são 3 teorias, mas eu fico mais com a teoria do diafragma mesmo, que está sem treinamento. Mas tenha certeza que essa dor do lado só sente quem é iniciante. Um pessoal mais avançado não sente essa dor do lado aí. É muito comum em indivíduos iniciantes. Juliane, estamos com 1 minuto e 50 para nós terminar nossa live. O Instagram já avisou nós aqui que deu nosso tempo. Eu te agradeço mais uma vez pelas perguntas aqui que foram formuladas através dos nossos alunos. E se tudo der certo, a gente retorna essa semana trazendo aqui então mais conteúdo e mais informação a todos vocês. A gente vai descer essa live aqui, vamos disponibilizar no YouTube para que esse conhecimento fique à disposição de todos. Alguma coisa para fechar, Juliane? Perfeito. Queria já informar o pessoal ali hoje que começou a participar com a gente, que também pode nos enviar via direct também algumas perguntas, alguns assuntos que eles acham importante, relevante, que eles tenham curiosidades. Também a gente está trazendo essas perguntas dos nossos alunos, nossos clientes, mas quem quiser somar junto com a gente e tiver algumas perguntas para colaborar com a gente, também mandar para a gente via direct aí, da DSX, do Darlan, da CTX, para a gente estar tirando essas dúvidas também. Um abraço a todos e até mais!